Nós rendemos, Senhor, todas as circunstâncias, Pai, que vem tentando nos paralisar, nos parar, Jesus. Aquelas situações que nós temos medo, que nós nos sentimos frágeis, que nós nos sentimos abaladas, Senhor, nós rendemos a Ti, Jesus. Nós queremos estar nos Teus braços, nele que nós encontramos refúgio, cuidado, abraço, consolo, é nesse lugar. Nessa hora, pensa aí numa situação que te deixa paralisada, ou então que você está se sentindo fraco, impotente. Renda aos pés de Jesus, corre para Ele, lance sobre Ele, troca o seu fardo com Ele. Jesus, eis-me aqui. Jesus, abra sua boca, querida, e diga para Jesus: eis-me aqui. Convidamos Jesus para entrar, quando nós convidamos Jesus para fazer, quando nós convidamos Jesus para operar lá dentro, onde ninguém pode ver, Jesus vem e começa a fazer uma transformação de dentro para fora. E precisa haver essa transformação em nós, se nós somos filhos dele. É de dentro para fora. Tem muita gente que está mudando fora, mas dentro, querido, continua a mesma coisa. Nós precisamos diariamente sermos confrontados por Deus e ter mudança na nossa essência, no nosso caráter, que haja o fruto do Espírito manifestando em nós. Nessa manhã, que você possa fazer dessa canção, essa oração diária: Jesus, eu me rendo. Eu me rendo na minha alegria, eu me rendo na minha tristeza, eu me rendo em toda e qualquer situação, Jesus. Mas que em mim eu possa manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, a essência de Deus, aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse mesmo Espírito, vamos ter um momento de oração. Aí no seu lugar, se volte para o seu Espírito. O motivo de nós estarmos aqui
O motivo de nós nos encontrarmos, nos reunirmos aqui é pelo Senhor. Oh Jesus, te pedimos, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas falhas, nos lava com teu precioso sangue, ó Pai, porque nessa manhã nós não temos para onde correr, só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, Jesus. Por isso clamamos, venha e se manifesta, venha que o Teu reino se manifeste aqui, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, que seja feita a Tua vontade nessa igreja como é feita no céu, ó Pai. Irmãos, o que nós temos de mais precioso é o mover de Deus. A coisa mais preciosa que uma igreja pode ter é o mover de Deus. E é isso que nós queremos, ó Pai, que o Senhor se mova entre nós, que o Senhor se mova no nosso meio. Oh, clame ao Senhor por isso. Clame ao Senhor por um mover na sua casa, um mover de Deus na sua família, um mover de Deus no seu trabalho, um mover de Deus aqui nessa igreja. É isso que precisamos, Jesus. Oh Deus, Pai, nós não estamos aqui para cumprir uma obrigação, Pai, não. Nós estamos aqui porque nós Te amamos e nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós poderíamos estar nas nossas casas, poderíamos estar numa praia, mas nós escolhemos estar aqui porque nós Te amamos e nós queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais, clama ao Senhor por mais. Eu quero ouvir a Sua voz, clamando ao Senhor. Nós queremos mais do Teu mover, mais da Tua ação, mais do Teu sobrenatural. Mais, Senhor, nós queremos mais. Jesus, transforma-nos, transforma as nossas vidas, transforma, Senhor. Nós queremos mais, oh, mais do Teu fogo, Senhor, mais da Tua ação no nosso meio, ó Pai. A Tua palavra nos diz que os sinais, eles acompanhariam os que creem. Nós cremos, Senhor, cremos que o Senhor está vivo, cremos que o Senhor está no nosso meio, e aonde o Senhor está, a liberdade, aonde o Senhor está, Deus, ninguém continua da mesma forma. Por isso, ó Pai, que nós venhamos sair daqui alimentados pelo Senhor. A nossa oração nessa manhã, Pai, é que o Teu Espírito nos encha de uma forma sobrenatural, nos encha até transbordar, nos encha, Pai, até o ponto de nós não conseguirmos ficar de pé, que nós venhamos sair daqui carregados de unção, carregados do Teu fogo, cheios de Ti, Pai. Mostra a fome do seu coração para o Senhor. Não se contente com a mediocridade. Não se contente com o mesmo. Peça ao Senhor algo novo. Peça ao Senhor um renovo. Todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Esse é o seu momento com Deus. Não espere nada de ninguém, é você e Deus. Oh, remamacere de brarabras. Remamacira babandoro no pro de camarabrarabras. Oh, remamacire de amasso no pro. Remamacere de
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor, mais de ti sobre a nossa vida, Jesus, mais de ti sobre as nossas casas, Senhor, mais de ti, Senhor, sobre o nosso casamento, Deus, mais de ti sobre os nossos filhos, mais de ti sobre essa igreja, mais de ti sobre o nosso coração, Jesus. Clamamos mais de ti lá no nosso trabalho, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, mais do teu fogo, mais da tua unção, mais dos teus dons, mais dos teus talentos, mais da tua presença, Jesus, 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 Jesus. Oh, mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Oh, queremos mais de ti, Jesus. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais de ti, Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, e nós somos a igreja, Pai. Nós aqui estamos reunidos em Teu nome e na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, profetizar, ó Deus, uma terra fértil. Nós queremos profetizar, ó Deus, um manancial no meio do deserto. Que essa casa, Deus, seja um manancial onde se encontre, ó Deus, água viva, onde se encontre o pão que alimenta, o pão da vida, que sacia a nossa fome. Oh, Pai, nós profetizamos, ó Pai, no nome de Jesus, salvação de vidas, conversões genuínas. Profetizamos, ó Pai, vidas sendo transformadas. Profetizamos casamentos sendo restaurados. Profetizamos, ó Pai, vidas sendo resgatadas das trevas. Oh, Paizinho, muito obrigado, Pai. Essa obra é Tua, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, faça a Tua vontade aqui. Que seja feita a Tua vontade nas nossas casas, nas nossas vidas, nessa igreja, como a Tua vontade é feita no céu, Pai. Invocamos o Teu nome, Jesus. Porque o Senhor, o Teu nome, é o que importa ser revelado aqui, Pai. É o Teu nome que nós buscamos, é o Teu nome que nós queremos conhecer mais e mais, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, queremos Te agradecer por cada porta de emprego que o Senhor manteve aberta. Obrigado, Senhor, pela provisão sobre as nossas casas. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, Senhor. Queremos consagrar a Ti os nossos dízimos, em sinal da nossa adoração, da nossa fidelidade, da nossa gratidão ao Senhor, Pai, pela provisão que o Senhor tem enviado a nós. Como igreja nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando dificuldades. No nome de Jesus, nós ligamos na terra, Senhor, provisão do céu. Ligamos na terra, Deus, portas abertas. No nome de Jesus, que a nossa oferta, Deus, que é a nossa semente,
Nós oramos ao Senhor para que o Senhor multiplique a nossa semente a 100 por 1, Pai. Nos dê um coração generoso. Em nome de Jesus, nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Só que hoje eu a gente tem um testemunho especial. Eu queria chamar o Gil e a Samanta já para virem aqui à frente. Eles vão testemunhar do que Deus tem feito na vida deles também. Você que está nos assistindo online, esse é o nosso momento de gratidão ao Senhor. Sinta-se à vontade, sinta-se livre. Vai aparecer aí a conta da igreja, você pode transferir o seu dízimo, a sua oferta. Mas esse é o momento para aqueles que chamam esse lugar de casa, se sentem parte da família e querem contribuir para que a sua obra avance. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, graça e paz. Desculpa o nervosismo, não estou muito adaptada ao falar aqui por cima, né? Mas eu acho que quando a gente vive algo de Deus, a gente precisa compartilhar. Nós fomos encorajados pelo pastor desde o início a estar testemunhando algo grandioso que Deus fez, né, na nossa família. E tudo é por Ele, tudo é para Ele, a honra é dele. E os louvores hoje já foram confirmar tudo isso, que Deus é tremendo, Ele se preocupa conosco, Ele se importa com os detalhes da nossa vida. E muitas vezes a gente, mesmo dentro do Evangelho, já vivendo isso, essa verdade, a gente vai deixando isso em segundo plano e achando que são só as coisas maiores, né, que importam para Deus. E as coisas menores a gente vai colocando em segundo plano. E Deus se importa com cada detalhe das nossas vidas. Amém? E ano passado, julho do ano passado, no final de julho do ano passado, nosso filho Miguel, acho que a igreja aqui toda já conhece ele. O Miguel, para quem não conhece, quem estiver assistindo, ele tem agora 7 anos. Ano passado, em julho, ele começou a apresentar uma questão com a alimentação, que ele, de um dia para a noite, parou de comer. O Miguel, ele está, né, eu gosto de dizer que ele não ele está, até quando Deus permitir, né, dentro do espectro autista, mas isso não limita o agir de Deus. Eu creio que porque a medicina não pode, nada é impossível ao nosso Deus, né? Então eu não gosto de dizer que ele está. E no final de julho, num dia ele simplesmente não queria mais comer. A gente ofereceu almoço, ele não quis, mas eu ainda achei, coisa de criança, né? A criança às vezes está indisposta, não vai comer hoje, daqui a pouco ele come. Passou aquele dia, ele não comeu. Passou o segundo dia, ele não aceitava nem olhar para a comida, nada que mostrasse para ele de comida. Era como se tivesse criado na cabeça dele uma repulsa, um medo inexplicável por comida. E antes ele comia muito bem. E passou 2 dias, no segundo dia ele já estava ficando fraco, porque ele estava à base de suco e de água.
aquilo foi preocupando. E aí, nesse segundo dia, eu estava até indo levar um exame dele no laboratório, a pastora Naira me mandou uma mensagem, como ela costuma mandar: tá tudo bem, como é que tá o Miguel? E eu relatei para ela: o Miguel tá estranho, ele parou de comer, não quer comer, mas eu acreditando que isso passaria, né? E ela falou: vamos entrar em oração, vamos orar por ele, fazer jejum aí também comigo, vamos entrar nesse propósito. Passou mais de um dia e nada, e o Miguel foi ficando só deitado, porque já não tinha mais força. E hidratado, porque a gente dava sempre suco e água, enfim. Eu sei que chegou assim no terceiro, quarto dia, eu entrei em contato com a médica dele, e ela falou: faz esses exames. Ela passou assim, no total deu 16 frascos daquele de tubo de ensaio, né, para colher de sangue. E entrou em contato com a nutricionista que acompanha ele, e ela falou assim: olha, o Miguel, se ele não comer de hoje para amanhã você vai internar ele. Não é o que eu gostaria por conta da pandemia, mas ele não tem como ficar assim em casa, ele vai ter alguma coisa mais grave. Naquele momento eu desabei. Nossa, eu chorei, falei: como que... porque assim, o Miguel tem algumas questões que dificultam muito essa questão de internação, de ficar no hospital. Para vocês terem noção, quando a gente vai para algum motivo de emergência, uma gripe, ele nem deixar colocar aquela pulseirinha de identificação, ele deixa. Eu falei: como é que vai ser? Ela falou que tem que passar uma sonda para levar a comida para ele não, né, piorar. E aí ela passou uma dieta toda calculada, líquida, para a gente comprar aquelas seringas de alimentação, aquela maior de 60 ml, e ir dando na boca dele. Gente, ele não deixava a gente nem isso colocar na boca dele. Era o Gil segurando, meu cunhado esse dia estava lá em casa, eram os dois segurando uma criança que é magrinha, e ele batia a cabeça, ele não deixava botar na boca dele, ele fazia ânsia, e a gente falou: não, se ele não comer, ele vai ser internado. E foi, ele começou a aceitar. E foi isso foi se estendendo, aí quando foi 3 dias ele se alimentando assim, meio que forçado, ela pediu aí os exames saíram, a médica falava assim: não condiz com uma criança que não está comendo. Aí nisso o pastor entrou em contato com a gente, ficou sabendo de tudo, porque eu achava que isso ia acabar, né? 2, 3 dias isso passaria, e não passou. E Deus colocou no coração do pastor, né? Eu vejo cuidados de Deus tão tremendos, tudo, em cada detalhe. Ele falou assim: não, estamos juntos nessa, vamos orar, vamos interceder, né? E vamos, muito mais do que isso, vamos caminhar juntos. E isso foi, assim, crucial nesse momento, sabe? Porque foi, tipo assim, o alicerce que a gente precisava para continuar a caminhada, que não estava fácil. Porque não passava, o Miguel continuava com aquele medo de comida, e todo mundo: pode ser aquilo, os médicos, pode ser aquilo outro, e não era nada daquilo. E o pastor entrou com o discipulado, comigo e com o Gil, semanal, né? E ali a gente foi ali. Era diário, verdade, agora que é semanal, verdade. A gente fazia diário, agora é verdade. Alimentando a nossa fé. Tipo, era como se fosse aquela sopinha que a gente estivesse tomando diariamente para a gente se manter com a nossa fé fortalecida. E aí a médica falou: olha, não tem nada nos exames dele, é impressionante, não tem uma anemia, ele não está comendo direito. E a nutricionista passou, eu ia na loja comprar, as pessoas achavam que era para mim. Tipo whey protein, né? Tal de oximase, que é para fortalecer atleta, e era nisso que ele estava se alimentando. A gente batia e ele se alimentava disso. Passaram-se 5 meses, agora em dezembro, o Miguel, para agora e para a honra de Deus, né? Ele voltou a se alimentar de uma maneira assim, que só Deus para explicar. Mas assim, o cuidado, eu quero mostrar para vocês que o cuidado de Deus esteve em todo momento, sabe? A gente acha que é isso, Deus se importa só com as coisas grandes, e não é. Eu creio que vocês vão me ver aqui muitas outras vezes, em nome de Jesus, contando outros testemunhos, porque assim, a vida do Miguel é para glorificar o nome de Deus, isso eu não tenho dúvida, isso já foi confirmado várias vezes. Mas nesse caminho, o aprendizado e se fortalecer na palavra de Deus fez toda a diferença. E a mudança de mentalidade, né?
Pastor, uma das coisas que ele mandava até eu decorar, está lá em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo em oração vocês pedirem, crendo, assim será. E foi uma coisa tão tremenda que o pastor falou assim, sendo usado por Deus, ele falou, vamos fazer um culto em agradecimento porque o Miguel voltou a comer. E nisso antes de acontecer. Eu não lembro o mês, mas assim, já tinha passado acho que um mês, né? Já tinha passado um mês e meio que o Miguel já não comia. E no meio da pandemia a gente gostaria até de fazer um culto maior, né? Já de agradecimento por algo que a gente já cria, que já existia no reino espiritual. E a gente fez, a gente louvou, adorou, foi tremendo, né? Foi tremendo lá na minha casa. E naquele dia Deus foi confirmando. E a gente começou a descansar, sabe? E a gente conseguiu o contato de uma médica. Essa médica que acompanha o Miguel há 3 anos, ela não conseguiu descobrir, ela achava que era uma coisa, mas aquilo não melhorava, nada fazia efeito. A gente conseguiu o contato de uma médica em São Paulo, já tinham falado pra gente que era muito boa, enfim, é cristã, e foi assim, uma bênção a consulta com ela. Nós fomos para Campinas em novembro. Ela falou assim, olha, o Miguel está com o corpinho já sobrecarregado, intoxicado, com algumas questões que ele tem de alimentação, enfim. Então foi bom ele ter parado de comer, porque se o corpo dele continuasse comendo o que fazia mal, poderia ser pior. Aí eu fiquei, gente, como é que ele por conta própria parou? Não é ele por conta própria parou, Deus está nesse negócio. Deus, sabe, usou isso para tantas outras coisas acontecerem, para a nossa mudança de mentalidade acontecer, para a gente se fortalecer, para hoje eu estar aqui de repente falando para alguém que depois vai ouvir esse testemunho. E eu falei, Deus, obrigado. Como é que a gente pode um dia estar chorando por aquele motivo e outro está dando glória a Deus? Então, uma coisa que eu aprendi, e encorajo vocês também a perceberem isso na vida de vocês, e a pastora Nália falou semana passada, serviu também para confirmar. Muitas vezes, Deus nos livra de coisas de uma maneira que para a gente, naquele momento, pode ser algo que a gente não entende, algo que é ruim no momento, que dói no momento. Mas é um livramento, é um cuidado de Deus. E essa médica falou, quando o corpo dele voltar a se desintoxicar, ele vai voltar a comer sozinho. E a gente saiu, e assim, ela entregou tanta palavra, ela falou assim, o Miguel, ele é diferenciado, ele como que ela falou? Ele é um sacerdote, a vida dele é bênção na família de vocês, não vejam ele como um peso. A gente foi tremendo. E nós saímos de lá assim, fizemos o que ela pediu, no início de novembro, quando foi no dia 25 de dezembro, 26. Eu estava em casa, falei assim, vou fazer um bolo para a gente lanchar. Peguei, fiz o bolo, botei para esfriar. O Miguel veio na varanda e ficou botando a mão em cima do bolo. Aí o Espírito Santo, né, falou assim, começa a brincar com ele, com aquilo dali, mas sem intenção nenhuma eu estava de que ele comeria. Aí eu falei, é o bolo, comecei a brincar e tal. Aí eu falei, vou pegar um pedacinho e vou botar na boca dele. Ele aceitou. Quando ele aceitou, fiquei olhando para a cara do Gil assim, ele aceitou. Aí peguei mais um pedaço. Gente, era como se, igual eu liguei esse microfone e voltou a funcionar, ligou. Ele ligou. E ele olhou para aquele bolo, tipo, me dá, eu quero comer isso. E ele começou a comer com uma vontade, com um desejo de comer aquilo ali. Eu tive que ir para a cozinha fazer o molho. E assim, de lá para cá, tudo que a gente oferece, que ele pode comer, né, que está dentro da alimentação que ele foi permitida, ele tem comido. Então, assim, Deus cuidou. E assim, toda a minha família entrou em oração, a igreja. Deus cuidou em todos os detalhes. Minha mãe falava assim, como que pode um garoto de 6 anos, pleno desenvolvimento, né, estar sendo alimentado por seringa e se manter de pé, né, e continuar, e os exames não darem assim, alteração nem nada. É Deus. Foi Deus em todo o tempo.
tudo é para a glória dele. E assim, eu encorajo vocês a colocar diante do Senhor, sonhar os sonhos de Deus e pedir a Deus nos detalhes. Senhor, isso daqui que eu estou passando é pequeno. Para a gente pode ser pequeno, sabe? E isso, dentro do autismo, que outras pessoas já me falar, já aconteceu, mas a gente ficar 5 meses, ninguém nunca tinha visto isso, as médicas não. Então, assim, foi algo que Deus mostrou que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Eu não sei qual é a questão que você está passando. Nossa luta não termina aqui, eu acho que é uma batalha que Deus nos ajudou a vencer. Mas eu creio que outras virão, porque nós estamos no mundo, mas em todas elas, nós não somos fortes o suficiente sozinhos. Nós não somos fortes o suficiente sozinhos. Semana passada até falaram pra gente, né, que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Aí a Gil, na mesma hora, falou assim: eu não concordo. Aí a pessoa ficou assim, a Gil falou assim: eu acho que Deus até dá um fardo que às vezes é maior do que você pode carregar naquele momento, né? Sozinho, mas com Deus não. Que Ele está conosco naquele momento, para Ele segurar o fardo junto conosco, que esse fardo se torna leve porque Ele está segurando junto conosco. Então, assim, tem horas que a gente passa, eu creio que cada um passa também, por problemas que você fala assim: não, dessa vez não vai. E é diário, a porção que Deus derrama é diária, o bálsamo é diário, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E assim, o Miguel, né, a gente luta muito pela fala, né, porque ele ainda é não verbal, mas a fala traz a comunicação, que facilita, o ser humano foi feito para falar. E ele, a gente faz terapia e tudo mais. E essa semana eu estava ensinando ele a falar mamãe Samanta e papai Gil. E ele falou, eu não consegui gravar, e ele falou mamãe Samanta, papai Gil. E assim, a gente vê o cuidado de Deus, e eu creio que muitos outros testemunhos serão gerados. Encorajo cada um que viver esse testemunho assim, diário que Deus compartilha na sua célula. Às vezes Deus coloca algo no seu coração, que aquilo dali é para ser usado na vida de outra pessoa. A pessoa está passando por algo que ela acha que é só ela que está passando. E Deus nos usa, né, diariamente para falar com outra pessoa. Então, guardem, decorem Marcos 11, 24, qual eu decorei? Piada interna. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Não duvide. E Gil pediu para eu não esquecer quando eu estava saindo de casa que eu deveria falar. Você quer falar? Ele falou para a gente que a mudança de mente mesmo, de acreditar que Jesus veio não também para nos dar a salvação, mas para que também nós usufruímos da cura que Ele levou sobre si, todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, no nosso discipulado, a gente foi falando sobre cura, e Jesus não se negou a curar quem pedia, quem chegava até Ele. Então, não pegue para vocês uma doença, não creiam que aquilo dali é de vocês, sabe? Aquela doença de estimação. Não é o desejo de Deus, não é Jesus não, quando Ele passou aqui pela terra, Ele curou todos aqueles. Crê somente. E eu não sei qual o propósito do Senhor na vida de cada um, né? Claro que tem propósito na vida de cada um, mas nós temos que crer, a nossa função é crer. Alimente a sua fé, e o pastor sempre falava nisso. A gente está aqui nesse discipulado para alimentar a nossa fé. Com a nossa fé alimentada, ele fala aqui, crede. Se você crê, você pode mover, ele falou, você pode mover uma montanha. Então, tudo é questão dessa, alimentar essa fé, estar conectado, porque aí o céu, a vontade de Deus, que já é boa, perfeita, agradável, né, vai ser realizada. Então, assim, nós estamos muito felizes hoje de estar concluindo esses 5 meses que ele ficou contando esse testemunho. Porque uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, quando a gente está dentro do mar, quando o mar está revolto, está agitado, a gente acha que a gente não vai conseguir.
Mas quando a gente passa e olha para trás, a gente vê que Jesus estava nesse barco, ele não ia afundar, gente. Só que assim, nós somos humanos. Quando nós estamos lá, a gente está se debatendo e a gente não consegue ver isso. Mas quando passa, a gente consegue dar glórias a Deus, porque Ele estava cuidando de tudo. Então, descanse, creia, busque pessoas para estar com você nesse momento, que segure na sua mão. Gente, eu glorifico a Deus, assim, foi fundamental o que o pastor fez com a gente. Sabe, eu acho que assim, quando nós somos crianças, do tamanho da Maria, né, do tamanho do Miguel, ou o bebezinho, a gente precisa de alguém que nos acompanhe, porque sozinho a gente não consegue. E foi isso que, sabe, ele cuidou. Ele, pedindo a Deus, direção a Deus, ele percebeu o que precisava ser feito ali e fez. Sabe? E a gente pode fazer isso de repente com o outro. Então, assim, que a gente esteja aliançado aqui como igreja. Nossa igreja tem o privilégio de todo mundo se conhecer, né? A gente sempre está em contato. Então, assim, chore o choro, isso fez total diferença. Chore o choro do outro quando o outro está chorando, sorria quando o outro está sorrindo, né? Eu acho que Jesus fazia muito isso, né? Então é isso. Quer falar alguma coisa? Só agradecer a Deus, ao pastor, a vida do Miguel, a minha esposa maravilhosa, como testemunhou agora aí essa bênção na minha vida. Então, obrigado a todos aí que fiquem esse testemunho como um exemplo aí e fortaleça a fé de vocês. Obrigado. Deus, aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Ô Igor, diminui só acho que o retorno está muito alto aqui, diminui o amarelinho do microfone. Ei, som, aleluia, tá bom. Irmãos, olha como Deus é bom, né? Como Deus faz as coisas. A gente não entende todos os planos de Deus. E Deus não precisa também ficar explicando para a gente tudo que Ele vai fazer. A gente precisa crer que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. E, como Jesus diz, seja feito conforme a sua fé. Qual o propósito de nós estarmos aqui como igreja? Qual o propósito das nossas vidas? Por que Deus nos criou? Ou melhor, por que Deus nos resgatou quando nós estávamos caminhando num lamaçal de pecados, estávamos caminhando para a morte eterna? O Senhor nos resgatou. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. E por quê? Ou para que o Senhor nos escolheu? Quando aconteceu isso tudo que Samantha e Eli testemunharam, eu confesso que eu me senti muito mal, porque a gente, quando é pai, a gente gostaria, né, de sofrer no lugar da criança. Só que o pior de tudo é a sensação de impotência, a gente não saber o que fazer. Quando seu filho, né, alguém que você ama, tem alguma enfermidade, que tem um remédio disponível, pode custar o que for, você vai dar sua vida, compra o remédio e esperando que você vai receber a cura, ou que vai acontecer algo. E quando a gente não sabe o caminho, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como resolver, são situações, irmãos, que eu creio que Deus está no controle de tudo. Como a Samantha compartilhou, a doença não vem de Deus, não é da vontade de Deus, mas certas situações Deus permite. Para quê? Para nos aproximar dele. E uma das coisas que a gente conversou muito nesse discipulado foi sobre isso. Olha, curar, Deus pode curar, mas amanhã a gente morre de novo. Vamos morrer de outras enfermidades, ou melhor, de enfermidades não, de morrer de velhice, amém? Mas se Deus nos cura hoje, amanhã vamos morrer. A gente não é eterno aqui na terra. Nossa eternidade é com o Senhor no céu. Mas o mais importante do que Deus nos curar,
é Ele restaurar e nos aproximar dele. Porque a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Deus, faz com que não só a sua vida terrena mude, mas a sua vida eterna mude também. Todos nós somos seres eternos, nós temos a vida eterna, tanto nós aqui e as pessoas do mundo. A grande questão, irmãos, o grande desafio da nossa vida aqui, durante esses anos que Deus nos deu, é escolhermos para onde nós vamos passar a vida eterna. Então, mais do que nos curar, Deus quer nos fazer íntimos, mais parecidos com Ele. E eu tenho certeza que o nosso discipulado com Samanta e Gil fez com que eles se aproximassem mais de Deus, ficassem mais parecidos com Jesus, né? Samanta pode olhar para o Gil, Gil olhar para a Samanta e falar: você está mais parecido com Jesus hoje do que um tempo atrás. E eu, irmãos, eu sou muito grato pela vida dos dois. E esse fato, né, despertou algo em mim, porque quando essa sensação de potência veio, eu conversei com eles e falei: olha, a gente não tem resposta, a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Com certeza Deus sabe, então a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai buscar o Senhor, Ele vai nos dar a direção. Nós fizemos isso, e algo que veio claro no meu coração, nítido, como a voz que vocês estão ouvindo agora. Eu ouvi Deus falando comigo: meu filho, o propósito pelo qual eu te chamei é cuidar de vidas, é discipular vidas. Irmãos, eu estou há 3 anos aqui nessa igreja, e uma das coisas que mais me incomodam, que mais me impulsionam, é nós alcançarmos vidas, é nós vermos vidas sendo transformadas, porque esse é o propósito de Deus ter nos alcançado como igreja, de estarmos estabelecidos aqui, é nós transformarmos ou sermos influentes, sermos um canal de Deus para transformar outras vidas. E quando aconteceu isso com o Gil, Deus falou: meu filho, é para isso que eu te chamei, esse é o propósito, você cuidar e gerar filhos para Deus. Então, através de mim, Deus pôde ministrar algo na vida deles. Só que eu sou limitado, né? Eu sou falho e eu também não consigo cuidar de muitas pessoas. Então, qual o propósito de nós estarmos aqui juntos como igreja, como família? Aquilo que aconteceu com Gil e Samanta, aquilo que eles receberam, aquilo que eles foram ministrados. Você já viu, Samanta é pregadora, já está, né? Até versículo bíblico de cabeça ela já decorou. A gente brincou que até o final do discipulado ela tem que decorar o versículo, Marcos 11:24, é um dos versículos que eu mais amo, porque ele é claro, Jesus é claro para nós, dizendo: olha, aquilo que nós oramos a Deus, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós devemos crer que já recebemos, e assim vai ser conosco. Nós não devemos crer que um dia receberemos, nós devemos orar crendo que já recebemos. Isso que nós fizemos, colocamos a palavra de Deus em prática. E amanhã, tenho certeza, amanhã, né, entenda, no futuro próximo, os dois como casal vão ser usados por Deus para ministrar, discipular outras pessoas, outros casais, e vão ser bênção na vida de outros que passaram por algo parecido com o que eles passaram, e vão ser agentes de Deus para transformar outras vidas. Esse é o propósito, irmãos, de nós estarmos aqui, uma igreja de discípulos. Edificar uma igreja de discípulos é isso, é nós cuidarmos uns dos outros, é você ter os seus próximos, pessoas que você influencia, pessoas que você pode contribuir com algo da parte de Deus, para que amanhã elas possam fazer o mesmo com outras pessoas. E não se engane, não tem como nós sermos uma igreja de discípulo sem estudo da palavra. Porque, irmãos, nós podemos, né, ter uma banda legal, podemos ter, né, algo gostoso, podemos ter um mover sobrenatural, sentir o fogo de Deus descer, sapatear, rodar um poder aqui, mas se nós não estivermos baseados, alicerçados, fincados sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra de Cristo, quando vierem as tempestades, nós vamos balançar e vamos cair. O que nos faz permanecer de pé é a palavra, é a palavra de Deus, é o Evangelho da graça, é Cristo em nós, é Deus se revelando a nós, mostrando que Ele é o nosso Pai. E essa palavra, a palavra de Deus, ela nos faz permanecer de pé. Por isso nós investimos em estudar a palavra. Por isso nós vamos estudar, vamos começar um jejum a partir do dia 7 de março.
Nós vamos começar um jejum como igreja, porque nós entendemos a importância das disciplinas espirituais, entendemos a importância de nós estarmos cheios do Espírito. E hoje eu quero seguir um estudo que temos feito de Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mais uma vez. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudar, de meditar nessa palavra, e te pedimos, ó Deus, nos dê espírito de revelação e conhecimento do Senhor. Abra os nossos olhos, no nome de Jesus, que a tua palavra caia no nosso coração, como uma semente cai em terra fértil e produza frutos, ó Pai, produza amadurecimento, crescimento, no nome de Jesus, produza maturidade em nós, Pai. Que nós não sejamos mais os mesmos, mas que a tua palavra, ela nos renove, nos alimente, e no nome de Jesus, aumente a nossa fé. Nós agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, no nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção. Em Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aos Romanos, até o capítulo 9, ou melhor, do 9 ao 11, nós estudamos há pouco tempo, ele fala sobre a salvação dos judeus. Até o capítulo 8, Paulo vem tratando a respeito de explicar o Evangelho de Cristo. Ele vem descortinando, explicando, exemplificando a respeito do Evangelho de Cristo, Cristo habitando em nós, a justificação pela fé. Chega no capítulo 9, ele dá, parece que uma espécie de pausa, abre um parênteses, onde ele responde as perguntas dos irmãos, falando sobre a salvação dos judeus. Do capítulo 12 até o 16, ele volta a falar sobre a vida da igreja. Ele vai falar sobre como viver em comunidade. E quando nós olhamos para isso, e eu te desafio, eu te convido a você ler de novo, lê mais uma vez, lê o capítulo 12 de novo. Quando nós estamos estudando na célula, lê o capítulo de novo, lê 3, 4, 5 vezes. Você vai perceber como que isso é prático para as nossas vidas hoje. Nós conseguimos extrair princípios e verdades para nós hoje. Na nossa célula terça-feira, nós falamos do capítulo 8, e é muito interessante, irmãos, porque fui eu que dei o estudo, e aí eu tive uma linha de raciocínio. Eu quis pensar ou extrair um princípio, uma verdade. Quando a gente começa a compartilhar com os irmãos, é impressionante como que o Espírito usa os irmãos e trazem outras coisas que às vezes eu não tinha pensado, e outra pessoa traz aquilo e edifica todo mundo. Isso, irmãos, isso é vida. Quando nós falamos, quando nós compartilhamos, isso é vida em nós. E Paulo, ele está ensinando princípios sobre como vivermos em comunidade. E no versículo 1, ele diz que ele está rogando aqueles irmãos. Ele começa dizendo: eu imploro, eu suplico, eu rogo aos irmãos que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando você, irmãos, confessou, quando você falou, quando você expressou, externou que Cristo é o seu Senhor, que você precisa de Cristo, que Cristo é aquele que pode te dar salvação, quando você fez isso,
algo sobrenatural aconteceu, que é o novo nascimento. Amém? Você nasceu de novo. O que é isso? Eu separei lá em casa um abacate para trazer, deixei ele em cima da mesa lá, porque eu queria fazer a ilustração. Mas você sabe como é, a memória está ficando abençoada, né? Glória a Deus pela memória. E aí, quando a gente, imagina um abacate aqui na minha mão, quando a gente corta o abacate no meio e você tira as partes, imagina que tem um abacate aqui cortado ao meio na minha mão. Você está vendo o abacate aqui? Aleluia. Então o abacate cortado ao meio, você vai ver no meio dele uma bola, um caroço. Esse abacate, ele exemplifica o nosso ser. Paulo vai dizer que o homem, ele é espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Então você não é só esse corpo, você é espírito. Quando você aceitou Jesus, o que acontece? O novo nascimento é o quê? É esse caroço, essa parte de dentro aqui do abacate, é onde o espírito estava morto. O espírito estava desligado. Quando você estava no mundo lá, curtindo a noitada, curtindo as besteiras que nós curtíamos antes de ter um encontro com Cristo, o nosso espírito estava morto. Ele não se comunicava com o Espírito de Deus. Então, quando você aceitou Jesus, essa parte mais interior, ela é regenerada. O seu espírito, ele é recriado. Preste atenção. O seu espírito, ele não é recalchutado. É assim que fala, Rony? Quando o cara faz uma gambiarra e arruma, né? Recalchutou. Não, Deus, ele regenerou, ele recriou, ele refez o espírito. E agora, o seu espírito regenerado, ele pode agora receber o Espírito Santo de Deus. Então, quando, teologicamente falando, você já foi salvo. Por quê? Porque o seu espírito já foi regenerado. Então o seu espírito é a sua parte mais íntima, como no abacate é a parte mais escondida, mais interior. Só que entre o caroço e a pele externa do abacate existe o miolo. O que é esse miolo? É a sua alma. A sua alma, ela não foi convertida ainda. A sua alma ainda não foi salva. A sua alma está sendo salva. Por quê? Porque ela está no processo de transformação. Repete comigo: a minha alma, mais forte, a minha alma está no processo de transformação. Então o seu espírito já foi regenerado, ele está lá dentro, é o miolinho. A sua alma está sendo transformada. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que nós devemos renovar nossa mente, para que a transformação da alma aconteça. A sua mente deve ser renovada. E o final, ou melhor, a parte externa, que é o nosso corpo, ela ainda será salva. Então a salvação, ela vai ter 3 aspectos. Você já foi salvo, porque o seu espírito já foi regenerado, ele já foi refeito pelo Senhor. Então o seu espírito será salvo dessa maneira. Você está sendo salvo, por quê? Porque a sua alma está em constante processo de transformação. E você será salvo no futuro, porque o Senhor vai te dar um corpo glorificado. Para ficar mais fácil de você entender isso, vem aqui Vitor, Gil e Rony, 3 pessoas. Vem aqui para me ajudar, vamos ilustrar isso aqui. Os 3 estão de máscara, vem aqui. Olha como que funciona. A igreja toda está de máscara. O pessoal que está nos assistindo, vem aqui. O Gil, ele é o espírito. O Vitor, ele é a carne. E o Rony simboliza a nossa alma. Então como que funciona isso? Segura no pulso do Rony. Segura no pulso do Rony. Segura no pulso do Rony. O que acontece, irmãos? O seu espírito, ele já foi regenerado, já foi refeito pelo Senhor. Então o seu espírito, ele recebe as direções do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita aqui no espírito. Então, por o Espírito Santo habitar aqui, ele fala para a alma o que a alma deve fazer. Ele fala: alma, olha, agora a gente deve meditar, agora a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa buscar. Só que a carne, ela ainda será salva.
Porque a nossa carne, irmãos, ela tende aos desejos pecaminosos. A carne, ela deseja, é da carne. E é por isso que Deus vai nos dar um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Porque lá no céu você não vai ter desejos pecaminosos, você terá um corpo glorificado. Mas por enquanto o nosso corpo ele vai tender. Então a carne faz o que? Ela puxa a alma para cá. O espírito faz o que? Ele puxa para o lado de cá. Então é essa batalha que acontece constantemente, diariamente em nós. E se aconteceu essa cena com você? A alma puxa para um lado e fala assim: vamos ler a Bíblia agora? Vamos ter um tempo de oração? Aí a carne fala assim: ah não, hoje é domingo à noite, vamos assistir o Netflix. Já viu essa cena? O espírito fala assim: vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum, que Deus tem coisas para revelar para nós. A carne fala o quê? Vamos comer uma picanha maturada com aquela capa de gordura. Vamos no rodízio japonês. Vamos comer, aleluia. É muito bom comer. A carne, ela vai sempre tender para os interesses dela. O espírito, ele vai sempre nos puxar para os interesses de Deus. Quem ganha essa batalha? Quem vence esse cabo de guerra? Quem vocês acham que vence? O que tiver mais forte. Irmãos, é como um músculo. Quando você malha, exercita, estimula o músculo, ele fica mais forte, ele cresce. Então se você estimular o espírito, o que vai acontecer? O espírito vai ficar mais forte e a carne vai ficar assim, ó, mais magrinha, mais fraquinha. Por isso que nós vamos jejuar, irmãos, aleluia. Dia 7 de março nós vamos iniciar um período de jejum como igreja. Por quê? Porque nós queremos ver o nosso espírito forte como Gil, puxando a nossa alma para as coisas do espírito e matar a nossa carne. É isso, é jejuar, é colocá-la no lugar dela. Mas o que vai acontecer? Se nós só alimentamos a nossa carne, se nós só fazemos as coisas, as vontades da carne, não tem problema nenhum você assistir um Netflix, você comer uma picanha maturada, você ir no rodízio japonês, é maravilhoso. Só que precisamos ter equilíbrio. Obrigado. A alma, ela vai tender para esses dois lados. E quem está mais forte aí na sua vida? Quem está mais forte aí? Ah, pastor, o espírito está forte. Deixa eu te dizer, nenhum fisiculturista, ninguém que malha, ninguém que se exercita, nenhum atleta, ele malha, ele se exercita por um tempo e ele passa a vida toda com aquele músculo, com aquela resistência. O que ele precisa fazer? Ele precisa constantemente se exercitar, se alimentar. Então nós estamos fortes, alimentados hoje, mas preste atenção, nós precisamos constantemente alimentar o espírito, constantemente precisamos praticar as disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual, pastor? Disciplina espiritual é meditação na palavra. Para falar a verdade, a gente medita o tempo todo. A gente é quase que um monge budista. Como assim, pastor? Você está com aquela conta atrasada para pagar. Aí só que você não tem o dinheiro todo, o que você faz? Você vai dormir, você está meditando. Puxa, aquela conta que eu não paguei. Aí você acorda no dia seguinte, vai pegar o ônibus, vai para o trabalho, você está o quê? Meditando. Caramba, como é que eu vou pagar aquela conta? Aí você chega no trabalho, você vai meditar, você vai pensar naquela conta. O que nós precisamos fazer? Meditar, voltar os nossos olhos para o que de fato nos alimenta. O que é isso? É você meditar na palavra. Você tem a conta para pagar, mas você medita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você medita e a palavra de Deus diz: não andem ansiosos por motivo algum, antes faça conhecidos diante de Deus as suas necessidades através de súplicas, orações e ações de graça. Aí você começa a meditar nisso. Quando você vai dormir, a conta até vem a lembrança. Você fala: mas Deus, eu te agradeço, porque o Senhor cuida de mim. Eu coloco diante do Senhor, eu descanso em Ti. Meditar é uma disciplina espiritual. Jejuar é uma disciplina espiritual. Você se quebrantar diante do Senhor. Irmãos, não pode ser comum. Não pode ser comum você participar de um culto, ou você
participar de um momento onde o Senhor Jesus está presente e você sai da mesma forma. Você precisa, né, se quebrantar. Como que é isso? É você se ligar ao Senhor, se desligar de toda distração, se voltar para o seu espírito, buscar o Senhor, se quebrantar. Mas a sua alma, ela não foi regenerada, então ela continua, preste atenção, ela continua com os pensamentos antigos que ela tinha quando você era carnal, mundano. A sua alma, ela continua com comportamentos que ela tinha antes, ela continua com os conceitos que ela tinha antes. Então o que acontece? Às vezes, mulheres que já foram traídas ou que tiveram experiências ruins, o que a alma dela está armazenada? Homem não presta, homem é tudo igual. E aí ela às vezes se converte e tem um homem de Deus interessado. O que ela pensa? Homem é tudo igual. Inconscientemente vem um gatilho para ela e ela rejeita, ela se bloqueia para qualquer coisa que venha acontecer nessa área. Estão compreendendo? Então a alma tem esses conceitos, ela tem isso, ela traz isso com ela, porque ela ainda não foi regenerada, ela está no processo de transformação. E aí é por isso que Paulo diz no versículo 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você se converte, a sua alma que tinha aqueles conceitos, princípios, valores antigos, ela precisa ser renovada. Amém, irmãos? Então, esse exemplo, essa mulher que teve qualquer experiência ruim, a alma dela vai ter esse gatilho. O que ela precisa fazer? Ela precisa renovar a mente dela com a palavra de Deus, entender que existe sim perdão, existe sim Deus transformar, existe como Deus mudar. Nós vemos hoje, a maior igreja que existe é a igreja dos desviados. Por quê? Porque a pessoa teve uma experiência ruim com um líder ou com a igreja, e ela traz aquela experiência ruim, aquela marca na alma dela. Irmãos, todo homem é falho. Quando a gente começa a caminhar mais próximo, você percebe que o pastor ele é falho, o pastor não é perfeito. Eu quando me converti, eu achava que o pastor era perfeito, né? Mas graças a Deus que não é, irmãos, senão a gente já teria sido arrebatado, não estaria aqui com vocês. Então a gente tem falha, tem limitação, e nós vamos entender isso, compreender e permitir que o Senhor transforme a nossa mente pela renovação, né? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que a mente seja transformada. Então, entre esses dois versículos, eu vou me deter só nesses dois, por conta da hora. Versículo 1, ele nos fala de apresentar o nosso corpo como um culto racional. Eu quero trazer alguns sinônimos para você disso. Eu quero te explicar na palavra o que é de forma prática você agir como Paulo está falando. É você chegar diante do culto, de uma reunião como essa, e expressar a sua adoração a Deus. É você não aceitar participar de uma reunião de qualquer maneira. É você não aceitar sair daqui da mesma forma que você entrou. Preste atenção, não tem nada a ver com o louvor que é cantado, não tem nada a ver com a eloquência, com o poder de persuasão do pastor, da pregação. Tem muito mais a ver com o seu coração estar aberto e quebrantado do que qualquer outra coisa. Então acontece que às vezes o irmão está recebendo muito e o outro do lado não recebe nada, porque o coração está fechado. Então o que Paulo está falando, ele está dizendo: olha, eu imploro a vocês, eu rogo pelas misericórdias do Senhor, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Você já parou para pensar que quando a gente se reúne aqui, a gente não está aqui para receber, a gente está aqui para oferecer a Deus. A gente está aqui para cultuar a Deus. A gente não pode entrar aqui e durante o louvor a gente ficar olhando para o teto, passeando, pensando nas coisas. Não, a gente tem que se oferecer, abrir nosso coração e adorar o Senhor, invocar o nome de Deus, o nome de Jesus. É isso que significa. Também significa você discernir o que você está fazendo. É você ter consciência do que o que você está fazendo aqui não é algo natural, não é algo automático. Você não está aqui só para cumprir uma obrigação. Irmãos, eu fiz questão, da gente ter culto aqui em pleno carnaval, em pleno feriado.
A gente poderia ter viajado. Eu falei, não, vamos ter culto, já que não vai ter o bloco, o abençoado do bloco do Ingá, né? Que para tudo, que atrapalha tudo. Porque ano passado a gente não teve culto por causa do bendito do bloco do Ingá. Mas irmãos, nós podendo estarmos aqui, não é algo só para cumprir uma tabela. Vou porque domingo é dia do Senhor, né? Não é só isso. É nós termos discernimento. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu levanto as minhas mãos e adoro ao Senhor, eu estou invocando a presença de Deus, eu estou invocando o nome de Jesus. Jesus está aqui, e quando eu contemplo Jesus, quando eu tenho contato com Jesus, eu não continuo da mesma forma. Por quê? Porque Jesus me confronta, porque Jesus ele me ensina, porque Jesus me mostra o caminho. Jesus enche, me renova as forças. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, não é algo obrigatório, automático, mecânico. Não, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos semeando. Creia nisso. Você está precisando colher dinheiro, plante dinheiro, plante a sua semente para que você possa colher. A nossa vida, ela deve ser um culto diante de Deus. Então, para não estender muito, para encerrar, Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, Tiago 4, 4. Vamos ler a partir do versículo 3, ele diz assim: quando vocês pedem e não recebem, é porque vocês pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de quem? De Deus. 2 João, capítulo 2, versículo 15. 2 João, acho que eu notei errado, peraí. 2 João só tem um capítulo, né? 1 João, deixa eu ver se é 1 João 2,15. Isso aí, 1 João 2,15. 1 João, marquei 2 João. Olha o que diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. O que a Bíblia está nos mostrando? Que o amor ao mundo, a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo tão esquisito, mas tão esquisito, que daqui a pouco a gente vai ter que pedir desculpa por a gente ser hétero, porque o mundo quer empurrar o politicamente correto. O mundo quer fazer com que as diferenças sejam o padrão. Daqui a pouco o mundo vai querer, daqui a pouco eu vou ter que pedir desculpa por eu ser branco. Irmãos, eu tenho o maior respeito diante de Deus, eu não tenho nenhum preconceito em questão de racismo. Mas, claro, e os pretos, né? Agora o certo é falar preto, né? Eu achava que era negro. Mas os pretos ou os negros, eles sofreram em outras épocas discriminação. Só que agora querem fazer de uma forma como errado o outro lado. O mundo, ele vai nos empurrando para um caminho que é contrário a Deus. O homossexualismo é a mesma coisa. Querem empurrar de uma forma que é normal, sendo que não é. Então a gente de fato caminha para um tempo de perseguição, onde os valores que nós cremos, os valores cristãos, eles estão cada dia sendo minados, perseguidos, destruídos pela sociedade, para que cada vez mais se relativize as coisas diante de Deus, que não tenha um certo e um errado, que exista uma interpretação. Então por isso que a Bíblia nos diz: olha, não ame o mundo, não seja amigo do mundo. Mas aí você pode pensar: pastor, mas Deus não diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna? Você lembra desse versículo? Então como que nós interpretamos, como que nós identificamos e entendemos essas diferenças entre Deus amar o mundo
e nós não amarmos o mundo, não sermos amigos do mundo. Para que você entenda, quando Deus ele fala de amar o mundo, Ele não está falando de amar as coisas, mas Deus fala de amar pessoas. Quando Deus fala que Ele amou o mundo, Ele não amou a árvore, Ele não amou, né, as plantações, Ele amou o homem, a humanidade. Ele ama pessoas. E o que o mundo ele nos empurra ou nos influencia? A amar coisas, a buscar, a valorizar coisas, status. Então o mundo, o que é, para nós entendermos de forma prática? O mundo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus Pai na sua vida. Tudo o que tire o lugar de Deus Pai na sua vida é mundo. E aí nós podemos entender e exemplificar isso. Já passei por isso, já vi isso acontecer. Um jovem que era muito dedicado ao Senhor, muito participativo na obra de Deus, ele decidiu fazer medicina. E para fazer medicina, o que tem que fazer? Tem que estudar muito. Só que aí, o que ele passou a fazer? Ele parou de ir para o culto, porque ele queria estudar para passar para medicina. Ele parou de ir para a reunião de célula, ele parou de participar de tudo, porque agora o objetivo dele era passar para medicina. Diante de Deus, o que é isso, irmãos? Isso é mundano. Para Deus isso é mundano, porque a medicina tirou o lugar de Deus da vida dessa pessoa. Estão compreendendo? Não é errado estudar para medicina, só que tudo que tire o lugar de Deus da sua vida é errado. Tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida está errado. O seu cônjuge não pode tirar o lugar de Deus. O seu cônjuge, você não pode amar o seu cônjuge mais do que você ama a Deus. Você não pode amar mais o seu filho do que você ama a Deus. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus Pai, isso é mundo nas nossas vidas. Então a prioridade, em primeiro lugar, deve ser sempre do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo, ele é contra Deus. O mundo, ele vai ser sempre contra Deus. O diabo, ele sempre vai lutar contra as coisas de Jesus. O diabo sempre lutou contra Jesus. E como nós ilustramos aqui, a carne, ela luta contra quem? Contra o espírito. Então essa trindade maligna, né? Mundo, diabo e carne, ela vai sempre lutar contra a trindade divina, contra a trindade de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é por isso que nós não devemos amar o mundo, mas renovar nossa mente com a palavra de Deus. Porque, irmãos, às vezes é muito sutil. Às vezes vem com uma aparência legal, às vezes vem com uma aparência de algo decente, algo de Deus. Passar para a medicina é algo muito legal, mas quando isso toma o lugar de Deus na nossa vida, isso é ruim para nós, isso é mundo entrando em nós. Então, não nos conformemos, não tomemos o molde, a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É por isso que precisamos estudar ainda mais a palavra, meditar ainda mais na palavra, porque isso vai fazer com que a nossa alma, né, traga e carregue todo o nosso ser, porque é espiritual. Quando a alma ela inclina para as coisas do espírito, o corpo ele não fica de lado, o corpo vem junto, o corpo ele é abençoado juntamente, né, quando nós nos inclinamos para as coisas do espírito. Fique de pé, vamos orar. Você que está na sua casa aí, se incline para as coisas do Espírito. Não tome a forma desse mundo, mas renove a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é sim, sim e não, não. Não existe relativismo diante do Senhor. Pai, nós nessa hora nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela não volta vazia sem cumprir o seu propósito. No nome de Jesus nós te pedimos que a semente da tua palavra que tem caído em nós, caído no nosso coração, venha renovar a nossa mente, Pai.
que tudo que tem nos atraído para o mundo, que todas as paixões que tem nos arrastado, nos puxado para o mundo, Pai, nós te pedimos nessa hora, quebra, Senhor, todo laço, quebra toda armadilha do inimigo, Pai, que a nossa carne venha a ser mortificada, e o Espírito, no nome de Jesus, esteja fortalecido, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida como um culto racional, Pai. Não só esse momento de adoração, não só essa reunião como um culto, mas a nossa vida, o nosso dia a dia seja um culto de adoração ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, nos ensina o caminho, Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas, nos lava com Teu sangue, restaura as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Queremos desfrutar da Tua vontade boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, que, Pai, nós possamos ter esse tempo de jejum. Queremos desde já orar pela nossa igreja, para que esse tempo de jejum em março seja um tempo de crescimento, seja um tempo de revelação do Senhor, Pai. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito já vá colocando no coração de cada irmão o jejum que deve fazer, aquilo que eles devem abrir mão. Que o Teu Espírito já coloque nos nossos corações essa fome, essa sede pelo Senhor, Pai. Que a nossa carne venha morrer, venha ser mortificada, para que o nosso Espírito ganhe força, cresça. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, e que você, no nome de Jesus, pratique as disciplinas espirituais, cresça diante do Senhor, que o seu espírito esteja fortalecido no nome de Jesus. Temos suas mãos assim em forma de receber. Pai, nos leva agora em paz e segurança, esconda-nos debaixo da Tua poderosa mão, Pai, que nenhum olhar maligno nos encontre, que o Senhor nos faça invisíveis aos olhos maus, e que tenhamos uma semana abençoada, cheia das Tuas direções, cheia de revelação do Senhor, e que a Tua graça esteja sobre nós, que o amor do Senhor transborde em nossos corações, e que a revelação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém, amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.